Olá, seja bem-vindo à Semana da Prateleira à Mesa. Eu sou o Gustavo Bill, eu sou da Mercearia Colaborativa e do Projeto Elabora e eu vou estar com você ao longo dessa semana inteira, no qual a gente vai discutir quais são os maiores problemas que os produtores de gastronomia artesanal enfrentam hoje em dia. Mas, Gustavo, o que são produtores de gastronomia artesanal? Muito provavelmente são pessoas como você, pessoas que fazem bolos, biscoitos, queijo, charcutaria, qualquer produto de gastronomia para vender. Pessoas que há tanto tempo existem na nossa cultura, pessoas que fazem boas comidas e vendem, sejam marmitas, sejam bolos, sejam biscoitos, vendem para seus vizinhos, para seus amigos e para uma clientela específica. Muito bem, essa área de gastronomia artesanal tem crescido muito nos últimos anos, muito mesmo. E aí a gente está aqui justamente para poder trabalhar esses problemas que os produtores de gastronomia encontram e como direcioná-los para conseguirem ter muito mais sucesso e pelo menos dobrarem o faturamento que eles estão tendo hoje. Se você chegou aqui, você provavelmente é uma de duas situações. Ou você já produz, você já está trabalhando, já tem uma certa clientela, ou então você está pensando em começar a trabalhar nessa área. E tudo que a gente vai falar nessa semana serve para as duas pessoas. As duas pessoas vão ser beneficiadas, porque os problemas são os mesmos. Então a gente vai começar a destrinchar esses problemas, vai começar a falar como você pode desenvolver a sua empresa de gastronomia artesanal, porque não se engane, você é um empresário, você é uma empresária. Então a gente vai te ajudar a trabalhar esse lado que muitas vezes passa batido, porque todos os produtores de gastronomia artesanal normalmente trabalham muito, é muito tempo na cozinha, é muito tempo no preparo e às vezes não conseguem ver todos os outros aspectos do negócio que existem. Antes da gente começar a falar isso, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, vou contar a minha história, por que eu cheguei até aqui, por que você está me vendo aqui, por que você deve continuar ouvindo o conteúdo que eu tenho a falar. Eu sou uma pessoa muito parecida com você, eu gosto muito de gastronomia, sempre gostei, eu acho muito legal essa coisa de inovação, de testes, eu sou apaixonado por sabores, eu gosto de sabores novos, diferentes, bons, gostosos. Isso não quer dizer que eles têm que ser caros, eles têm que ser bem feitos. A comida bem feita é muito mais importante do que a comida cara, né? Então, há 4 anos atrás, eu, minha esposa Carol, meu sócio Bernardo, montamos uma loja dedicada à gastronomia artesanal. Ela se chama Mercearia Colaborativa, ela fica aqui em Brasília. E quando a gente iniciou, não existia nenhuma loja específica para a gastronomia artesanal no modelo colaborativo, que é o modelo que a gente utiliza hoje em dia. O que essa loja fazia? Essa loja ela concentrava todos esses produtores que muitas vezes vendiam de porta em porta ou vendiam numa lista de WhatsApp, mas não tinham o produto disponível, porque eles não conseguiam abrir um ponto de venda, eles não tinham produção para entrar em grandes marcas, em grandes supermercados. Às vezes tinha uma padaria, uma coisinha que conseguia vender os produtos deles, mas a maioria das pessoas não tinha. Então a gente conseguiu consolidar essas pessoas em um mesmo ambiente, fez um ambiente positivo, positivista para trabalhar esse tipo de produto. E essa ideia era muito boa, é muito legal, é muito interessante, mas quando a gente montou há 4 anos atrás, a gente não tinha noção como que era esse mercado de gastronomia artesanal. A gente achou que ia ser uma coisa muito natural, muito fácil, é só abrir, as pessoas virão, vão gostar, os produtos são ótimos, vão voltar e vai ser tranquilíssimo. Mas não é. A gastronomia artesanal ainda tem muito desenvolvimento, muita gente está retomando esse contato com a gastronomia de verdade, a gastronomia que não vem do supermercado, a gastronomia afetiva, a gastronomia que é bem feita, feita por pessoas normais, gastronomia de pessoas para pessoas. E essa transição de pegar essas pessoas e transformar esse consumo novamente num hábito, não é tão simples. A gente ficou 4 anos trabalhando para conseguir chegar num patamar legal, num patamar de crescimento, num patamar de faturamento bom, de faturamento interessante. Mas nesses 4 anos a gente passou por muitas provações, muitas coisas. Por quê? Porque a gente percebeu o que estava impedindo as pessoas comuns de se apaixonarem por esses produtos que são incríveis. Esses produtos são diferenciados, eu tenho certeza que o que quer que você produz é sem dúvida muito melhor do que você encontra no supermercado industrializado. Então as pessoas têm que conhecer esses produtos. Mas a gente viu que o que atrapalhava o produtor de gastronomia artesanal a crescer é porque ele não conseguia dar atenção para outros lados do negócio, lados de gestão financeira, gestão de imagem, gestão de marketing. Ele ficava tão preocupado em apenas produzir, que ele não focava nesses outros pontos. E são esses outros pontos que fazem a sua empresa crescer. São esses outros lados que criam um planejamento no qual você segue um plano de ação e você chega a um resultado muito melhor. Eu sei disso porque a gente passou por isso. Quando a gente abriu a loja, a gente também não dava tanta atenção para essa ideia de fazer gestão, fazer planejamento. O nosso esquema é vamos ficar aberto o máximo que a gente puder, porque a gente vai conseguir vender mais. Então, se eu trabalhar 18 horas por dia, eu vou vender mais.
Só que com o passar do tempo a gente aprendeu que se você tiver uma gestão direta de marketing, de financeiro, de imagem, de tudo isso, você não precisa trabalhar 18 horas por dia. Você pode trabalhar 6 horas por dia, 7 horas por dia. Hoje trabalha 8 horas por dia. Era muito menos do que as 18 horas que a gente ficava aberto antes. Então a gente começou a agregar esse conhecimento e começou a passar esse conhecimento que a gente aprendeu para as pessoas que trabalham com a gente na loja. E os resultados têm sido muito bons. Todos têm crescido, todos têm aumentado, a maioria deles tem dobrado o faturamento. E é esse conhecimento que a gente vai passar agora, que a gente vai começar a trabalhar nessa semana, essa semana da Prateleira à Mesa, que é focado para você que faz qualquer produto de gastronomia. Não é para o pessoal do bolo, para o pessoal do biscoito, para o pessoal de charcutaria, porque os elos que fazem essa diferença são os mesmos. Então a gente vai trabalhar com todos esses produtores. O importante é ser artesanal e ser de gastronomia. E aqui tudo que a gente vai falar vai fazer sentido, tudo isso vai encaixar direitinho no seu planejamento. E você vai sair daqui dessa semana com o conhecimento necessário, pelo menos, para você dobrar o seu faturamento que você está tendo agora. Independente de qual seja. Independente de qual seja, eu sei que se você fizer o que a gente está falando agora, você vai dobrar esse seu faturamento. Muito bem, a gente vai começar então falando de quais são os maiores erros que os produtores de gastronomia artesanal cometem. E são erros que são comuns, que a grande maioria das pessoas comete. E você não pode cometer esses erros, porque são esses erros que estão atrasando o seu negócio, que estão segurando o seu negócio. O primeiro erro, o mais tradicional que as pessoas cometem, é o erro de precificação. Ou seja, ele não tem uma gestão financeira adequada. Como ele não tem uma gestão financeira adequada, ele não sabe quanto precificar o seu produto. E aí, não sabendo quanto precificar o seu produto, ele fica à margem das coisas. De olha, no mercado o bolo vende a R$8, então meu bolo tem que custar R$8. E ele chuta um valor, olhando valores parecidos, e acha que aquele valor vai dar certo, mas não vai. A sua produção artesanal vai ser naturalmente mais cara do que todas as produções de mercado. Se ela estiver ao preço do mercado, algo está errado. Ou o mercado está cobrando demais, ou você está precificando de menos. Porque é natural, você não tem a capacidade de produção de uma grande indústria. Você não é a Bauducco, você não é a Nestlé, você não é a Kraft, você não é a Coca-Cola. E não tem nada de errado nisso. Não quer dizer que porque você não é essas empresas, você não vai conseguir crescer. Vai sim, mas para você crescer, você vai ter que precificar corretamente. Qual que é a importância da boa precificação na gastronomia? A importância é o seguinte, porque os custos de gastronomia são muito diferentes de todas as outras empresas. Com gastronomia você tem um custo de perda. A grande maioria, uma empresa de camisetas não tem perda. Só se saiu de moda. E ainda assim uma coisa que você pode voltar, refazer, remudar. Mas ela não vence aquela camiseta. Enquanto o seu bolo vence. Se ele não vender naquela semana, ele vai para o lixo, porque ele já não está bom mais. Então você tem esse custo de perda. Você tem um outro custo, que é o seu custo de trabalho. Você tem uma limitação física de produção. Não existe uma máquina, você não tem essa máquina, no qual você aperta um botão e ela começa a trabalhar 24 horas fazendo bolo. Não tem, depende de você fazer isso, depende da sua assistência, do seu horário de trabalho. E esse horário é limitado. Então esse custo tem que ser calculado dentro da precificação também. Porque se você não calcular esse custo, você não vai estar se beneficiando, se pagando, recebendo o valor correto pelo seu trabalho. E com isso você nunca vai conseguir crescer. Terceiro ponto que é muito importante da precificação é você entender que a sua precificação tem que ter um colchão grande, um colchão largo de espaço. Por quê? Porque é esse colchão que vai te permitir reinvestir na sua produção, que vai te permitir comprar maquinário, que vai te permitir contratar pessoas, que vai te permitir alugar um espaço, se você não tiver um espaço, você está produzindo na sua casa ainda. É o que vai te permitir fazer marketing, fazer propaganda, fazer tudo isso. Então, se ele não tiver esse colchão, o que acontece? Você não vai conseguir ir para frente, você não vai conseguir crescer, você vai estagnar no volume de produção e vai ficar lá para sempre, porque você não vai ter esse espaço de crescimento. Então a precificação é um problema sério, e a maioria das pessoas o que faz? Ela olha o preço do mercado e tenta botar o produto dela para se adequar ali, sem saber esses outros custos, sem se preocupar com esses outros custos. E aí você cria uma situação que é muito desconfortante, porque você vai trabalhar para sempre e nunca vai ter folga, nunca vai ter retorno, vai ficar no que a gente chama de patinar. Você está ali na lama, no gelo, patinando, mexendo, mas você não sai do lugar. E essa sensação é uma sensação muito comum. Se você já se sentiu
agora sim, dessa forma, se você já se sentiu nesse momento, dessa forma, fala, pô, eu também já patinei. Dá um minuto, respira e fala, não vou mais patinar. Não vou mais patinar, eu quero crescer. Eu quero crescer. E não tem nada de errado em crescer. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro. A ideia aqui é trabalhar para ganhar dinheiro, para crescer, para ter uma boa vida. Então você tem que precificar corretamente os seus produtos para que você consiga alcançar essa posição, alcançar essa situação. O segundo maior problema que as pessoas que trabalham com gastronomia artesanal enfrentam é não saber se diferenciar da concorrência. Todo mundo morre de medo da concorrência, porque tá lá, ai meu Deus, eu falo bolo de laranja e um monte de gente faz bolo de laranja e você só mais um bolo de laranja e tem essa outra galera que fala, meu vizinho faz bolo de laranja. E isso te limita, porque você fica ali tentando brigar com o concorrente, mas nesse período inteiro que você está tentando brigar com o concorrente, você não pensou em como que você vai se diferenciar do seu concorrente. O nome disso é gestão de imagem, ou seja, a gestão da sua imagem, da sua percepção pelos clientes. Os clientes conseguirem olhar para os seus produtos, olhar para você, olhar para o seu Instagram, olhar para o seu cartão, olhar para o seu logo e falar, esse aqui não é um bolo qualquer, esse aqui é o bolo da Helena, esse aqui é o bolo da Ana, esse aqui é o bolo da Renata. Essa gestão é fundamental, porque uma vez que você cria essa gestão de imagem, o seu concorrente fica lá na vala comum, enquanto você se destaca dos olhos das pessoas e você se torna uma referência. Trabalhar a sua gestão de imagem é um trabalho que é fundamental, que é necessário, que não dá para viver mais sem, porque de fato tem muita gente produzindo. Eu não acredito que existe uma limitação de espaço de produção, mas é verdade que se você pode galgar, se você pode crescer, se você pode se tornar um líder do mercado na sua região, por que você não faria isso? Por que você ficaria atrás, esperando, tentando nadar com aquele bando de gente ali, se você pode se destacar, se você pode virar referência, se você pode ser a pessoa por quais as outras pessoas conversam, né? Nossa, você viu o bolo da Helena? Tá incrível. Você viu o bolo da Renata? Tá incrível. Você conhece o bolo da Renata? Você conhece o bolo da Helena? Por que você não seria essa situação? E isso é um processo relativamente simples, é um processo muito natural, que você tem que fazer, que você tem que acreditar, trabalhar essa área para você se destacar, porque enquanto você está na vala comum, você está gastando mais energia em brigar com os concorrentes do que em crescer a sua empresa, porque uma hora que você se destaca, você só tende a crescer, só vai alcançar mais pessoas, só vai se tornar mais famosa, só vai ser mais referenciada, mas enquanto estiver lá embaixo na vala comum, você é só mais um. E as pessoas insistem em continuar na vala comum. Por quê? Porque elas não sabem fazer essa gestão. Elas não sabem levantar essa imagem. Justamente porque elas se preocupam demais em ficar na cozinha. Não que tem algo errado em se preocupar em ficar na cozinha. Mas falta esse lado de gestão, de imagem. O terceiro ponto que as pessoas de gastronomia artesanal vacilam, deixam passar, não prestam atenção, é marketing. Ah, Gustavo, mas eu sou uma empresa pequena, sou só eu. Marketing é coisa de gente grande, é coisa de Coca-Cola, é coisa de McDonald's. Não é para mim marketing, não. Você está muito errado. Marketing é sim para você. Marketing é sim para qualquer tamanho de empresa e por isso mesmo, se você não faz marketing, você está ficando para trás. Ah, Gustavo, mas eu vou lá no Instagram e clico naquele botão, ó, promover. Uma vez semana, uma vez por mês eu clico lá, então eu estou fazendo marketing. Não, você não está fazendo marketing, porque marketing você precisa ter uma estratégia, você precisa entender o que você quer fazer, além de apertar um botão, jogar lá R$100, R$50, R$10, R$5 e achar que aquilo ali vai resolver o seu problema. Porque se você não tiver estratégia, você só está jogando o seu dinheiro no lixo. Então essa gestão de marketing, essa ideia de criar um plano para atingir um objetivo, seja ele qual for, seja ele ganhar mais seguidores, ganhar mais clientes recorrentes, alcançar uma área que você ainda não está trabalhando, trabalhar com pessoas que você gostaria, tudo isso se encaixa no marketing, tudo isso tem um planejamento e ele é sim capaz de fazer para você. Você não precisa achar que, cara, é uma coisa fora da minha realidade, é uma coisa que eu nunca vou conseguir mexer. Não, ele é bem simples, ele é funcional, com uma estratégia e sabendo apertar os botões direito, sabendo direcionar corretamente, eu tenho certeza que a sua empresa vai crescer numa velocidade imensa. O marketing é um grande acelerador.
Ele não faz a mágica, ele mostra a mágica para você. Ele apresenta o seu produto para um monte de gente. E 99,9,9,9 pessoas não fazem marketing. Porque elas têm medo, porque elas acham que não é para elas, porque elas acham que é muito difícil, porque elas acham que é muito caro. E tudo isso são conceitos errados, são crenças limitantes que você está botando porque você tem medo de dar aquele pezinho e testar ali na frente a água para ver como é que tá. Mas não se preocupa que a gente vai falar disso aqui e você vai sair sem medo nenhum. Bom, nesse curto vídeo aqui eu te mostrei quais são os 3 maiores problemas que os produtores de gastronomia enfrentam. Os 3 maiores erros que eles cometem que impedem eles de crescer. Sendo o primeiro, precificar errado os seus produtos. Se você não tiver uma precificação correta, você nunca vai conseguir crescer. Não se diferenciar da concorrência. Enquanto você estiver na vala comum, você é só mais um. Quando você se diferencia, você se torna o elo, você se torna o Midas, a pessoa que vai ser direcionada. O terceiro é marketing. As pessoas acham que marketing é uma coisa dos deuses, é uma coisa de grandes empresas, é uma coisa mística e impossível, mas não, o marketing está muito comum, está muito próximo. E se você não está fazendo marketing, você está ficando para trás. Então tem que começar a fazer marketing, perder esse medo de que, cara, que é muito caro, que é muito difícil, que é muito trabalhoso e entender que é sim uma parte da vida da sua empresa. No vídeo seguinte a gente vai destrinchar esses 3 problemas, eu vou te contar como é que você vai solucionar cada um deles e como é que esse resultado vai fazer a sua empresa faturar pelo menos o dobro do que ela está faturando agora. Mas o que eu vou te pedir agora é que você comente aqui embaixo e fale o que você achou desse vídeo. O que você achou dessas informações, se você concorda, se você discorda. Me conte a sua opinião, porque ela é importante para a gente poder te ajudar a solucionar os problemas. Nosso objetivo aqui é ajudar você a crescer a sua empresa. Por quê? Porque quando uma empresa de gastronomia artesanal cresce, toda a cadeia de gastronomia artesanal cresce. Então é importante que cada empresinha seja melhor, seja maior, porque todo mundo que trabalha vai ser beneficiado. Então comenta aqui embaixo, diz o que você achou, o que você quer saber, se você ficou em dúvida de alguma coisa, que a gente vai responder, tá bom? E é isso, nos vemos no vídeo seguinte, na quarta-feira. Você ia falar? Eu ia falar exatamente isso, porque as confeiteiras que eu sigo já estão nessa linha. Uhum. São as confeiteiras que entram, que dão bom dia, que falam. Então, e aí... E eu, no início, eu falei isso com o Bernardo, que hoje eu consigo ter essa percepção. Que o meu Instagram era muito panfletagem, né? Era muito boca a boca, eu dependia dos amigos que compravam para indicar para os amigos. E aí agora, aparecendo mais, porque todo mundo sabia que eu fiz gastronomia e tal, mas ninguém vinha conversar comigo. Não, mas ninguém vai, cara. E aí, agora nos stories as pessoas já vêm, já tiram dúvidas de confeitaria comigo. Então assim, é muito bom estar criando esse público de referência, isso, né? Isso é ótimo. Se a pessoa tá tirando dúvida contigo, o que ela tá falando? Ela tá te botando numa posição de autoridade. Porque ela não tira dúvida com alguém que sabe menos do que ela tira dúvida com alguém que sabe mais do que ela. Então ela já está te posicionando um patamar acima, você já está se tornando uma autoridade. E quanto mais você clicar nessa tecla, mais você vai ser uma autoridade. Quanto mais você botar, mais você dar uma dica, mais você mostrar um preparo, mais você inventar alguma coisa, mais você vai clicar nessa tecla e você vai virar autoridade. E as pessoas compram de quem? De autoridade. A pessoa vai lá no restaurante da Paola Carrossela por quê? Porque só porque ela aparece no Masterchef? Não, porque ela é uma autoridade no assunto e tu tem que provar a comida da mulher, sacou? Porque, cara, como eu não vou saber como é a comida da pessoa? Ela é uma autoridade. Então, a ideia de se posicionar como autoridade é fundamental para o seu crescimento. E você já está fazendo isso à medida que você faz, à medida que você aparece, à medida que você faz. É um caminhozinho,